Graça e paz, gente querida, gente de Deus. Efésios 2:4 diz para nós: porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Quando a salvação de Deus alcançou minha vida, eu tinha lá meus 13, 14 anos, e eu ficava perguntando: Senhor, por que eu, Eu ia para a escola e junto com aqueles meninos ali olhava para um, para outro e ficava me perguntando: por que eu, por que eu, por que eu? Na realidade é uma coisa difícil de se explicar. Eu tinha 13, 14 anos, então era difícil de explicar mesmo. Como que um Deus grandioso, alguém todo-poderoso, incriado, com todas as suas características, o Altíssimo. Isaías diz que ele mediu os céus a palmos, que todas as nações e ilhas são como pingos que caem de balde, como poeira. E enfim, essa pessoa decide virar gente e não vira uma pessoa especial assim do ponto de vista humano, não vira um príncipe, um poderoso, um soberano, mas encarna-se numa pessoa simples da Palestina, um filho de carpinteiro, alguém humilde. E não só isso, que vai morrer, mas não vai morrer nem de morte natural, ainda que fosse de morte violenta, nem de enforcamento ou lancetado, antes vai ser crucificado. A pior das mortes, a mais vergonhosa, a mais dolorosa, a mais duradoura. Jesus, por exemplo, ficou das 9 da manhã às 3 da tarde. O Evangelho de Marcos diz isso. Como que alguém assim pôde decidir isso simplesmente para me salvar, A gente não explica isso, a gente desfruta disso, Não sabia explicar isso, eu sabia comunicar isso, mas não sabia explicar isso. E mais tarde, isso que era difícil de explicar, mas era uma experiência particular, eu havia vivenciado a salvação de Deus, me chama a atenção. Um certo trecho do caminho deixou de ser por que Deus fez isso e passou a ser já que Deus fez isso por mim. E aí então eu entendi que o importante não era, sobretudo, ter uma compreensão grandiosa sobre o que Deus havia feito na minha vida, mas era comunicar esta fé para que outros também fossem alcançados. O caminho então deixou de ser por quê e passou a ser já que eu fui alcançado, eu devo então pregar a outros para que estes também desfrutem dessa graça que o Senhor revelou a mim. Daí tem uma outra consequência, porque geralmente quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, desfrutamos dessa graça, por exemplo, e não colocamos isso à disposição de Deus na vida, comunicando essa graça a outras pessoas, é como água parada, isso vai perdendo sentido. Não é incomum nós vermos crentes que estão cansados do Evangelho, que estão insossos, que não têm alegria na graça, na fé, que aquilo que foram no passado já não são mais no presente. Isaías 12 diz para nós o seguinte: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isaías 12:3. Águas da fonte da salvação. Quanto mais nós extraímos dessas fontes de águas, mais essas fontes se renovam. Quer desfrutar da paz inicial, quer desfrutar da presença bendita dos teus inícios na fé, quer desfrutar dessa alegria que contagia o crente, coloque-se à disposição de Deus. Não deixe-se minguar pela inatividade. A inatividade cria lodo, deixa a água limbenta e sem vida. Faz fluir o teu coração a partir da comunicação dessa fé. Não esquece isso. Nós fomos salvos para levarmos outros à salvação, e quando não nos dispomos a comunicar a fé, seja do modo que for, é certo que nós vamos ficar aquém daquilo que poderíamos ser e mais. Será que vamos manter a alegria inicial até o fim? Despeje-se na vida para que a vida despeje-se sobre você abundantemente. Deus te abençoe, graça e paz.